E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser delicioso de ser feito. Eu acho que eu vou me divertir muito fazendo esse vídeo, porque é sobre. Assim, eu vou falar sobre uma coisa sobre a qual eu gosto muito de falar. Hoje a gente vai falar sobre a escrita, sobre a construção de personagens e sobre contar histórias. Que foi uma coisa que eu fiz por bastante tempo ao longo da minha vida. Esse vídeo ele só vai ser possível graças ao... Bom, a gente vai chamar ele aqui de Shakespeare, que me mandou as 50 primeiras páginas do livro dele. É, e eu não teria problema nenhum em não ler as 50 se eu achasse o livro muito ruim. Mas eu gostei muito da história, eu me diverti muito com a leitura, e eu vi pontos sim que merecem atenção e a gente vai falar sobre esses pontos. Quero me colocar como uma pessoa não gabaritada para falar sobre assuntos, sobre escrita. Eu não pareço o Moe, eu não pareço o Moe dos Simpsons, assim, que a cada episódio novo aí você vai lá conversar com ele fala, é verdade, aqui no passado eu já fui isso. E eu vou desenterrando umas coisas que eu já fui. Mas eu gostava muito de escrever histórias e de contar histórias. Gente, não façam esse reagente aqui não, porque ele não dá nem dinheiro nem XP. Eu só vou fazer porque eu quero fazer, para ocupar o tempo que eu tenho, porque na verdade eu quero ficar sem me ficar e poder bater esse papo aqui com vocês. O... Eu também quero dizer, antes da gente começar a escrever sobre... da gente começar a falar sobre escrita, eu também quero dizer que esse canal está crescendo mais do que eu esperava, e que ao mesmo tempo que eu gosto disso, eu também fico com medo. Ele está crescendo não em número de inscritos, mas assim, se você for olhar o tempo de exibição, ele está crescendo assustadoramente. Então, assim, isso significa que vocês estão passando mais tempo da semana de vocês comigo. Talvez porque eu esteja no momento mais produtivo em que eu estou criando muita coisa. Eu quero que vocês saibam que eu não estou fazendo conteúdo para encher linguiça só porque eu quero volume no canal. Eu estou falando porque toda hora eu quero realmente falar sobre alguma coisa e eu estou falando sobre todas essas coisas com paixão. Tomara que vocês estejam gostando, porque eu também estou. Só que com o aumento do engajamento de vocês, eu estou recebendo cada vez mais contatos, não só por comentários no canal, que vocês já viram que não funciona muito, mas muita gente me adiciona no Facebook, Fausto Nagai, e começa a me mandar PM. Eu aceito todo mundo que me adiciona lá, inclusive um monte de perfil fake também, que quando eu percebo que é fake eu excluo. Mas eu recebo feedbacks maravilhosos lá e eu recebo pedidos que cada vez mais é impossível atender. Então... Antes eu via vários pedidos e aí eu batia o olho em algum e falava, nossa, sobre isso daqui eu quero falar, e aí ia lá e fazia vídeo. E agora eu tô recebendo um monte de feedbacks e aí eu tenho um monte de coisas sobre as quais eu quero falar, só que eu não tenho tempo hábil. Então eu tô deixando de atender muitos pedidos que eu gostaria de atender e não tô atendendo porque eu não tô conseguindo. De alguma forma eu quero que vocês me perdoem, porque eu também tenho que me perdoar, porque esse canal, ele tem que ser visto como entretenimento e como uma válvula de escape pro meu dia a dia. Ele tem que ser hobby, ele não pode ser trabalho, porque eu já tenho o meu trabalho. Então, assim, em primeiro lugar aqui eu tenho a minha família, tenho as 3 meninas aqui em casa. Em segundo eu tenho o meu trabalho, que é o que garante o meu sustento. E em terceiro lugar eu tenho esse canal que me permite vir aqui e não obrigar vocês a assistirem propaganda, e não ficar pedindo like, e não ficar pedindo para vocês apoiar o canal. E eu tenho que, de alguma forma, conseguir manter esse canal como o meu hobby. Então eu vou deixar de atender muitos pedidos de vocês. Eu não quero que vocês entendam que isso é desprezo. E ao mesmo tempo eu quero muito pedir para vocês não deixarem de fazer os pedidos. Por quê? Porque você pode me pedir um vídeo hoje e eu posso não te atender, mas amanhã alguém pode pedir a mesma coisa e essa ideia pode se amadurecer na minha mente e de repente eu tô aqui e começo a falar sobre isso. Tudo bem? Então não fiquem desapontados se eu demonstrar interesse e de repente eu simplesmente desaparecer. E tem projetos assim que, nossa, eu fiquei extremamente lisonjeado com um pedido que eu recebi, e eu quero compartilhar isso com vocês. Perdoem por a gente não ir direto ao assunto. O que acontece? Tem 2 coisas que vocês me pedem muito. Primeiro, parece muito aluno querendo fazer aula comigo, e eu já falei que eu não pego isso do canal, justamente para não misturar as coisas. Eu quero que as pessoas façam aula comigo porque elas têm referências de outras pessoas que dizem para elas que elas aprenderam comigo, e não porque vocês têm fascínio por mim. Eu não consideraria justo isso, que uma pessoa ela me contratasse sem saber, na verdade, que serviço que eu entrego, só porque ela é deslumbrada com um vídeo meu de 2 anos atrás. Eu não quero que isso aconteça. Então, por enquanto, eu não trabalho com seguidores do canal. Outra coisa que vocês me pedem muito é para eu streamar.
E eu respondo para vocês que eu seria um péssimo ser humano se eu estivesse na Twitch respondendo pela 50ª vez a mesma pergunta sobre um patch notes do BDO. Eu não seria um bom ser humano, então eu não tenho intenção nenhuma de streamar na Twitch. Porém, eu recebi uma proposta esses dias de um professor de matemática que falou: Fausto, seria muito interessante se você streamasse BDO e ensinasse matemática para os meus alunos usando o jogo como base. Eu achei isso sensacional, porque eu sou o primeiro a falar que a gente não pode querer educar só o nosso filho, a gente tem que educar toda a sociedade, a todos os brasileiros. Para quê? Para a gente conseguir mudar esse panorama polarizado e improdutivo que está aí. De alguma forma a gente precisa reduzir o distanciamento da educação com a vida prática. Uma das maiores barreiras a ser vencidas pela educação brasileira é o fato de que o aluno ele vai para a escola e ele não consegue ver uma conexão entre aquilo que ele é ensinado na escola e o mundo real no qual ele vive. Então, quando o professor diz para mim que ele quer usar Black Desert para ensinar matemática para os alunos dele, isso simplesmente me fascina, porque assim, usar alquimia, usar o mercado de BDO, ensinar as contas básicas, ensinar a porcentagem, isso é simplesmente uma ideia fantástica. Eu quero participar desse projeto. Eu só não consigo priorizar e organizar tudo, eu não consigo nem falar com a pessoa, mas a gente vai conversar sobre isso e eu quero viabilizar isso sim. Tudo que diz respeito à educação da primeira, da segunda idade, eu quero estar junto e eu quero fazer o que for possível. E eu não ousaria abrir a Twitch e sair recrutando um monte de criança e ensinar matemática para eles, mas mediado pelo professor delas, que trabalha com elas no bairro ali, mesmo que agora online, mas que as conhece, e com certeza eu teria o maior prazer nesse tipo de iniciativa. E não só para matemática, para inglês também, para a própria língua portuguesa, eu acho que seria super interessante. Gente, não façam essa receita aqui nem por dinheiro nem por XP, porque não dá nenhum dos dois. Eu já falei isso, né? Agora sim, 7 minutos depois de ter começado o vídeo, a gente finalmente vai falar sobre escrita. Eu não tenho uma pauta sobre isso, então vocês vão me ajudar a escrever essa pauta junto comigo. E o limite desse vídeo é a aula da Sheila, então eu tenho 1 hora para falar sobre. Eu acho que é mais do que suficiente para a gente chegar onde a gente precisa. Por que eu não tenho uma pauta, Shakespeare? Porque eu quero fazer isso daqui com você. Tá vendo aquele bloco de nota tosco que geralmente tem no começo de cada vídeo? A gente vai fazer junto isso. A primeira coisa para você ser um grande escritor é sambar sem parar. O que eu quero dizer com sambar sem parar? Se você quer ser um escritor, você tem que escrever muito. Lembra do vídeo anterior em que eu falo sobre o português e inglês usados como instrumento de poder, os 2 ingleses que você precisa aprender? E aí eu dou o exemplo da rainha da escola de samba, e eu falo que ela é rainha da escola de samba. Na verdade ela foi eleita para estar lá porque ela dança muito bem, mas talvez ela só dance muito bem porque ao longo da vida ela dançou muito, e talvez ela tenha dançado muito por gostar de dançar. Então não se dá isso a simplesmente quem nasceu com o talento. Dá-se esse cargo para quem faz isso muito bem, e faz isso muito bem e com naturalidade por consequência de fazer muito. Então talvez a rainha de samba ela tenha começado a sambar por diversão, não para se tornar rainha de samba um dia. Talvez tendo isso como fim, mas é igual um menino que joga aqui na quadra. Ele pensa em um dia se tornar um jogador na Europa ou um jogador de final de Copa do Mundo. Ele tem isso como meta, mas não é por isso que ele está ali necessariamente. Ele joga porque ele se diverte, ele gosta daquilo. Quando eu digo isso, você precisa dançar muito para começar a dançar bem, para dançar com naturalidade e fazer isso cada vez melhor. O livro você vai escrever e você vai reescrever, e você vai pegar uma história e vai recontar. O que eu gostaria de dizer dentro desse Sambar sem parar é que, em teoria, toda premissa serve, e que existem infinitas formas de se recontar uma história. Vamos pensar sobre isso?
O que é toda a premissa serve? Você compraria um livro que fala a história de um anel do mal que foi forjado e que precisa atravessar a Terra, todo o mapa e ser jogado numa montanha de fogo do outro lado do mapa? Você compraria um livro que contasse essa história? Você compraria revistas de um super-herói que solta teia e anda pelas paredes que parece uma aranha? Você compraria revistas periódicas a respeito de um super-herói ou de um herói que vence todos os combates com um soco só? Toda premissa parece idiota antes de virar uma grande obra. E o que faz essa premissa virar uma grande obra é a forma como ela é contada. É a forma como ela é contada. E não a premissa em si. Tem dois escritores que falam... Eu preciso encontrar as referências aqui e jogar. Eu não leio Stephen King porque não é o meu tipo de leitura, não é o tipo de leitura que me agrada. Mas esse cara escreveu um livro muito bom que é o On Writing, em que ele fala ali como que você deve escrever. Ele te dá dicas de caso você queira ser escritor. Tem uma outra escritora americana chamada Jenna Blum. Eu vou ver se eu encontro, eu esqueci o nome dela, do livro dela. Mas é muito bom também que fala sobre escrita. De formas diferentes, eles falam que toda premissa trata-se a respeito de um IC. E se encontrasse um túnel que te levasse para o passado? E se existisse um anel do mal que só pode ser destruído lá do outro lado e ele possuísse e deixasse as pessoas loucas? E se existisse uma escola de bruxo que você consegue acessar por uma parede numa estação de trem? É tudo um IC, e é tudo uma loucura, e ela não precisa fazer sentido, como diz o Red. Você quer ver a realidade, você entra na calçada e vê carro passar. Você quer ler, geralmente para viajar mesmo. E você sabe que aquele mundo é criado, mesmo que não seja uma distopia, mesmo que não seja um conto de fadas, mesmo que seja uma história que é factível, ela não será. Senão vira um documentário, né? E você não quer alguma coisa 100% real, você quer uma coisa que te fascine. E geralmente o que te fascina não é a premissa em si, é a história, a maneira como isso é contado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque será que se o Tolkien ele publicasse a primeira versão do Senhor dos Anéis, ela teria feito sucesso? Será que aquele livro sensacional que ele escreveu é a primeira tentativa dele, ou ele escreveu toda a história e depois ele saiu reescrevendo e apagando um monte de coisas, retirando um monte de coisas e adicionando outros e adicionando detalhes? Tem uma frase que o Stephen King ele fala várias vezes ao longo do livro dele, On Writing. Ele fala "Kill your darlings". E assim, ele te dá lições, ele te dá aulas, e aí de repente ele evoca isso e ele fala assim: "Kill your darlings", que é mate o seu queridinho, mate o seu queridinho, mate o seu queridinho. Em algum momento a história ela tem que ficar maior do que você. Em algum momento as coisas elas acontecem por interação dos personagens, e não porque você quer. E parece que eu tô falando de uma possessão demoníaca, meu Deus do céu, mas a mensagem que eu tô querendo passar é que geralmente quando você começa a escrever, você procura ajuda e você procura falar com pessoas e você quer saber se sua premissa é boa. Então assim, Fausto, o que você acha dessa premissa? Você acha que essa premissa é boa? Você acha que essa história venderia? E premissa nenhuma vende, e todas elas, entre aspas, elas são válidas. E a maneira como você vai desenvolver essa história, a maneira como você vai contar essa história que vai fazer diferença. Porque existem inúmeras histórias de elfos e anões, mas existe só um Senhor dos Anéis. Eu sou baba-ovo dessa obra, sim, vocês me desculpem. Eu sou muito apaixonado por esse livro, por essa história. Que é uma questão de época também. Se eu fosse mais novo, talvez eu gostasse de Harry Potter. São obras incomparáveis. São para públicos diferentes. Elas querem tratar de coisas diferentes. Mas o ponto é... Não tem mais ponto, já me perdi aqui, cara. Não se preocupe se a sua premissa é boa, e consiga maestria na arte de contar e recontar a história. Não acho que você vai escrever o seu livro uma única vez. Você vai escrever esse livro, vai apagar partes, vai adicionar partes, vai explicar coisas melhores, vai recontar coisas. Um bom piadista ele se torna cada vez melhor quanto mais vezes ele conta aquela mesma piada, talvez para públicos diferentes. Então, quando você pega um cara que faz stand-up, quando você vê ele fazendo show pela 10ª vez, ele faz muito melhor do que ele fez pela primeira vez. Por quê? Porque ele está recontando aquilo, e ele está adicionando elementos, e ele está tirando elementos, e ele está refinando aquela história. Seja também um escritor que não tem preguiça, e saiba que quando você escreve uma história e você olha para trás e ela não está boa, não significa que você não é um escritor bom, significa que você só não reescreveu aquilo ainda.
Então o trabalho de um escritor é reescrever, 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 reinventar. E em determinados momentos você vai perceber que tem determinados personagens que nem precisariam estar ali, e que outros personagens, se estivessem ali, dariam um amadurecimento ao seu personagem principal de uma maneira que se faz necessária. Então a saber contar e saber respeitar a evolução do personagem é uma coisa muito importante. Outra coisa, tem um ponto primordial aqui que eu quero falar sobre a responsabilidade, sobre conceitos, mas eu quero deixar isso por último porque é uma coisa muito pesada. Vamos falar sobre personagens. E tão importante quanto personagens é que você tenha diálogos. Vamos inventar uma palavra: acontecíveis. Diálogos acontecíveis. Isso é muito importante. Todo livro é a respeito de personagem. Por que a gente não consegue escapar da saga de herói? Porque na verdade as histórias elas são uma reprodução da vida, e na vida a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo, e hoje a gente não é mais quem a gente era ontem. Por quê? Porque a gente amadurece, a gente muda, a gente evolui. E quando a gente olha para trás, a gente consegue encontrar quais foram as coisas que a gente assistiu, que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente viu, que a gente sofreu, que vão nos moldando e vão nos tornando quem a gente é. E você percebe que você só conseguiu tirar determinada conclusão a respeito de determinada vivência porque era você com a bagagem que você tinha. E que uma outra pessoa, se ela fosse exposta à mesma experiência, sem ter a mesma bagagem que você tinha, ela vai tirar uma outra conclusão. Conseguir um personagem que se transforme de uma maneira coerente à medida que ele vai vivenciando cada coisa é extremamente difícil, e eu acho que aí é que está o segredo. Para mim como leitor, e eu estou falando isso não como escritor, eu estou falando isso como leitor. Quando eu vou ler, porque afinal de contas tem gabarito nenhum para falar nada. Quando eu vou ler, eu busco muito a consistência do personagem. Eu falo, eu consegui entender como essa pessoa pensa, eu consegui entender como ela, um pouco do histórico que a trouxe até aqui, e eu consegui entender as reações que ela tem. Não que eu não gosto de ser surpreendido, e não que eu não seja surpreendido o tempo todo, e não que eu seja alguém que consegue adivinhar, mas há que se ter coerência entre a natureza do personagem, que um bom escritor consegue te passar de maneira eficiente, de forma que você entenda que o desenvolvimento, o discorrer do amadurecimento dele, da saga dele, está de acordo com a natureza que aquele personagem tem. Então, os personagens substanciais, eles têm vida própria, e você tem que tomar muito cuidado quando você está escrevendo para não colocar você lá, ou um amigo lá. Não que o seu personagem ele não possa ser inspirado num amigo, mas de alguma forma você tem que dar existência a esse personagem de forma que ele tenha consistência. Só que isso cara, é uma coisa muito, muito difícil. Eu não sei porque ao falar de personagem eu pensei também no que você tem que querer que essa história conte. Você percebe que todo grande livro ele sempre tem uma mensagem implícita ali, que o escritor ele simplesmente não fala para você, ele não te conta que frase é essa, ele não te passa essa mensagem, mas que você consegue extrair ao longo de toda a obra, ou quando você chega no final da obra, tem uma mensagem ali que você passa, e que o escritor ele estava dizendo o tempo inteiro, só que contando a história para que você extraia aquilo que ele quer que você extraia. Por exemplo, o que Senhor dos Anéis me diz? Ele me mostra como são as pequenas coisas que fazem as grandiosas acontecerem, e como são os atos de coragem que fazem as grandes coisas acontecerem, e que esses atos de coragem eles não partem das pessoas mais fortes e mais poderosas, eles partem justamente daquelas criaturas mais limitadas que têm que encontrar formas de conseguir motivar os outros à ação, inspirar os outros à ação, e também participarem delas de coisas que darão grandes resultados. Isso é uma consequência que todo mundo tirou? Talvez não. Então perceba que o livro ele não vai ser uma lição explícita, você vai contar uma história. Alguns livros eles são bons porque eles eles passam uma mensagem para todos os leitores. E existem algumas obras-primas que passam mensagens diferentes para leitores diferentes de acordo com a bagagem que cada um deles tem. E eu acho que é isso que caracteriza, isso que diferencia um livro ruim de um livro bom de uma obra-prima.
Por que eu baba-ovo, puxa-saco e apaixonado por Senhor dos Anéis, eu fico falando que ele é uma obra-prima? Porque quando eu converso com as pessoas que adoraram, geralmente elas adoraram esse filme por outras coisas. E quando eu pergunto para elas qual foi a mensagem, qual foi a lição de vida que você extraiu daquilo, geralmente as pessoas me dizem coisas diferentes do que eu extraí. E eu acho que arte é isso. Eu acho que a arte depende do olhar de quem observa. Eu acho que depende do repertório e do olhar de quem observa. Então, quando você vai contar uma história, talvez você não consiga de cara escrever uma obra que vai ser interpretada e que vai servir de lição de diferentes formas para diferentes leitores, cada um de acordo com sua bagagem, talvez não. Mas pelo menos você tem que ter uma mensagem que você quer passar. Por que aquela história existe? Então, não basta o IC é da premissa, né? E se a pessoa tivesse super poderes, ou se ela fosse tão sensível ao ponto de acessar uma dimensão que a gente não consegue existir, que a gente não consegue acessar, que a gente normal não consegue acessar. Isso seria uma premissa, ok. Mas o que você quer passar com isso? Como é que você quer que a pessoa passe a olhar o mundo, ou o que é que você quer que as pessoas notem no mundo da forma como você está querendo mostrar? Então, além da premissa, você tem que ter uma espinha dorsal no livro que é para fazer com que o leitor ele chegue a uma conclusão e ele perceba que naquele livro que ele está lendo existe uma mensagem a ser dita ali. Ok? E é claro, você tem que prender o leitor através dos personagens e de uma boa cadência na forma como você conta a história. São muitas coisas, né, que envolvem um livro. Agora, outra coisa que eu quero falar também é não só a respeito de personagens, e eu acho que esse talvez seja o ponto mais valioso aqui pro teu livro. Porque eu acho que você me procurou muito querendo uma análise da premissa, e aí talvez eu tenha te decepcionado dizendo que, no fim das contas, qualquer premissa serve. Só tem um ponto a respeito da sua que a gente precisa conversar aqui, e talvez eu não fale nem no vídeo, mas a gente tem uma conversa pessoal. Agora, uma vez que vocês criam os personagens, existe uma grande diferença entre o diálogo que eles vão ter porque eles são personagens vivos, independentes, e o diálogo que ele vai ter porque você, escritor, está tentando passar uma mensagem para o leitor. E essa barra você não pode forçar. Você não pode forçar essa barra da mensagem que você, escritor, quer passar para o leitor. Você não pode usar o personagem para dizer isso para o leitor de uma maneira que ele não diria interagindo com outro personagem com quem ele está conversando. Vou tentar repetir de uma maneira melhor. O escritor, ele quer passar uma mensagem para o leitor. Essa mensagem não pode ser forçada num diálogo entre dois personagens. Imagina o João e o José. Não. Vou colocar o João e a Maria falando sobre o José. É um casal que tem um filho. Bom dia, João. Bom dia, Maria. Como está você? Estou bem. Eu preciso mandar um dinheiro para o nosso filho, que, como você sabe, passou no vestibular no ano passado e agora faz faculdade numa renomada universidade numa cidade pequena de... Não estou dizendo que você fez isso, mas você entendeu onde eu quero chegar? Preciso mandar dinheiro para o nosso filho que, desde o ano passado, faz faculdade numa renomada instituição universitária, porque ele, na verdade, quando era pequeno... Há que se separar as coisas. Não estou dizendo que você fez isso, mas o diálogo entre os personagens ele tem que ser acontecível. Maria diria isso para João numa cena de café da manhã. Você tem que sempre escutar o diálogo e perceber se ele ressoa, se ele ecoa conversas que acontecem no nosso dia a dia. E aquilo que você não consegue passar pelo diálogo, você tem que de alguma forma conversar com o leitor. É claro que você vai ter que pensar se você vai escrever em primeira, terceira, se o narrador vai ser onisciente. Tem todas essas coisas aí que você precisa decidir o que você vai fazer. Mas de alguma forma você pode buscar uma maneira de conversar mais clara e mais diretamente com o leitor, sem que você tenha que forçar o personagem a dizer essas coisas. Entende o ponto onde eu quero chegar? Então, assim, eu vou mencionar só uma parte dos diálogos que aconteceram no seu livro aqui. E eu não quero expor demais, a ideia também. E agora talvez eu não vá achar, porque afinal de contas são 50 páginas. Mas eu lembro de ter uma parte do seu livro em que, assim...
o pai, o padrasto, ele chamava o filho de, na verdade, coisas do tipo esquisito, ou louco, e aí tinha o engano terrível. E aí eu fiquei pensando como seria o pai puto com o filho e falando, você foi um engano terrível. Desculpa fazer piada com a escrita. Juro que eu não tô fazendo isso, eu tô querendo levantar uma questão didática aqui, tá? Será que um pai puto, decepcionado, um pai que faz bullying, um pai que maltrata uma criança, ele vira pra ela e fala, você foi um engano terrível? Talvez se você colocar um palavrão ali, você é um bosta, fique mais realista, mais próximo à realidade da forma como pais escrotos se manifestam com filhos incompreendidos. Então, o teu diálogo, ele é acontecível, aquelas coisas aconteceriam, e aquilo que o diálogo ele não é capaz de transmitir para o leitor, então que essa coisa alcance o leitor de alguma outra forma. E aí você pode colocar numa voz de autor, o pai escroto considerava o filho, na verdade, um terrível engano de sua inconsequência na juventude. Ó, que diferente. Então, quando você, que é escritor, fala que ele considerava o filho um terrível engano da sua imaturidade ou do seu descuido e de sua inconsequência nos dias de sua juventude, você fala com uma linguagem de escritor que te é permitido. Talvez o personagem não tenha essa liberdade. Então você pode dizer que o outro filho que não está presente na casa não é história, não estamos falando da tua história. Você pode dizer que o outro filho que não está naquela casa naquele momento não está na casa naquele momento porque ele está numa universidade e ele passou nessa universidade depois de muito estudar, e você pode criar um lapso ali em que você conta a história desse personagem todo, mas forçar tudo isso dentro de um diálogo aí não tem como. Não tem como. A não ser que você forçasse um encontro dessa mãe com alguém e no momento em que eles estão conversando, essa pessoa demanda informações do outro filho dela e ela vai e descreve. Então muitas vezes você precisa de personagens secundários para vir extrair informação a partir de um diálogo, só que aí fica muito mais difícil e fica muito mais limitado também. Por último, vamos falar então sobre essa responsabilidade de conceitos. Teve uma coisa que eu me peguei pensando a respeito da tua premissa. E há que se ter um pouquinho só não digo responsabilidade, mas de consciência em como é que a sua história vai ser interpretada pelo leitor, porque nem todo leitor tem a visão de mundo que você tem. Então imagina que seu livro, a gente nunca escreve uma história achando que ela vai bombar, mas de alguma forma você tem que se precaver a isso, porque vai que bomba. A gente nunca faz um TikTok achando que o mundo inteiro vai ver, mas vai que acontece. Então, de alguma forma você tem que pensar na responsabilidade que você terá sobre as consequências que as pessoas têm a partir do seu livro. Eu vou te dar duas premissas, ok, e uma premissa perigosa. E eu não quero associar com nada que você tenha feito aqui, tá? Eu não quero expor a tua história. Uma premissa possível. Da mesma forma que você tem premissas aí de livros fantásticos, como por exemplo, o cara encontrou um túnel no tempo e ele voltava para um momento específico na história. Isso é uma premissa. Quer ver realidade sem entrar na rua e ver carro passar. Uma pessoa que tem superpoderes e que ela descobre que na verdade ela pode alterar o clima da Terra. Toda a premissa é válida. Agora imagine essa seguinte premissa: um esquizofrênico que, além de esquizofrênico, ele recebe poderes de percepção de uma dimensão a qual a gente não tem acesso, e aí esse personagem ele tem que lidar com os conflitos da sua doença real, que é a esquizofrenia, com um outro dom que não tem nada a ver com essa doença e que se mistura ali, que polui tudo e que faz com que ele fique dividido entre os delírios da doença dele e uma parte do mundo que pessoas normais não têm acesso, mas que ele agora tem, e ele precisa aprender a lidar com esse lado, já tendo uma doença que ele já carregava ali. Isso é uma premissa super válida, só que aí, ao longo do tempo, você tem que discorrer o que é esquizofrenia, porque grande parte dos leitores não sabem, e você tem que dizer que poder é esse, e você tem que ter uma linha muito boa separando as duas coisas. Essa é uma escrita responsável. Uma outra escrita que eu... Responsável é uma palavra pesada, né? Mas tomara que você entenda o que eu quero dizer com isso. Uma outra escrita responsável
Fulano acorda de manhã e descobre que ele amanheceu com poderes para acessar uma dimensão que nós, pessoas normais, não temos acesso. E ele tem tato e ele tem melhor discernimento sobre uma realidade a qual a gente não tem acesso completo. E é tão novo para ele. E é tão confuso, e as novidades são tão bombásticas, e a realidade nova, acessível, ela é tão avassaladora que as pessoas confundem ele com esquizofrênico e tentam medicá-lo, e tentam dopá-lo, e tentam interná-lo. Porque esquizofrênico, na verdade, a gente trata desse jeito. Essa é uma outra premissa totalmente válida. Totalmente válida. E é uma escrita com responsabilidade. O que seria uma escrita irresponsável? Eu não estou dizendo que você fez isso no seu livro. Não estamos falando sobre o seu livro. E se, olha a minha premissa, e se esquizofrênicos, na verdade, não fossem meros doentes? E se eles, na verdade, tivessem poder de enxergar coisas que nós não podemos? Essa seria uma premissa válida? Essa seria uma premissa totalmente válida se a gente vivesse numa sociedade em que as pessoas todas conhecem muito bem esquizofrênicos e sabem exatamente que a doença se trata. Numa comunidade médica, esse livro ele seria extremamente bem-vindo. Numa comunidade médica, no meio de psiquiatras que trabalham com esquizofrenia todo dia, talvez o seu livro fosse extremamente atraente para eles, porque, porra, eu já lidei com a realidade o dia inteiro. Não quero sentar na rua e ver carro passar. Eu quero fantasia. Eu quero criação de uma história do mundo novo. Então eu sei o que é esquizofrenia. Eu vou ler um livro em que o cara fala que esquizofrênicos, na verdade, são isso daqui. Para eles, a história seria completamente diferente. Só que olha a responsabilidade social sobre os conceitos que você aborda. A gente vive num mundo em que esquizofrênicos apanham na rua como se eles tivessem sido endemoniados. A gente vive no mundo que bate em esquizofrênico porque acha que eles são folgados. A gente vive em uma sociedade em que as pessoas falam, pô, não dá remédio não, cara, por que você vai fazer isso com a pessoa? Você não tá vendo que ele é normal, ele consegue. A gente vive numa sociedade que é extremamente ignorante em relação à esquizofrenia. Não por culpa deles, não por culpa da educação, mas é porque no mundo inteiro as pessoas sabem muito pouco sobre isso mesmo. Então, no mundo de terra plana, no mundo de antivacina, quando você chega e propõe que os esquizofrênicos, na verdade, são pessoas não limitadas, mas muito pelo contrário, elas são pessoas com visão muito mais ampla do universo que a cerca, se você tem a sorte, se você tem a sorte do seu livro bombar, de repente ele pode virar azar. Ele pode virar azar porque você pode começar a ser responsabilizado por um monte de conclusões indevidas por parte dos leitores do seu livro que vão acreditar que você é o cara que revelou a verdade para eles, porque os médicos eles mentem, eles só querem o bem da indústria farmacêutica. Então, esse é um ponto para ser levado em consideração quando você começa a escrever a sua história, porque a maneira como você vai abordar e ser responsável pela forma como a sua leitura é interpretada é muito importante desde o começo. Então, mesmo que no fim o que você queira, mesmo que no fim o que você de verdade queira é ter um esquizofrênico com superpoderes, de alguma forma você tem que deixar isso claro na sua história, que a esquizofrenia é uma coisa e que o superpoder é outro. Talvez essa fosse a maneira mais responsável de lidar com isso. E aí alguém pode estar assistindo o vídeo e falar assim, pô, o Fausto ele só fez esse vídeo pro cara porque a irmã dele tem... Não, poderia ser qualquer outro distúrbio ou poderia ser qualquer outra coisa. Né? O que a gente não pode é pegar um cristão e falar que cristãos na verdade são e reescrever o que o cristão de forma que outras pessoas que não são cristãs possam tirar conclusões precipitadas a respeito desse grupo. Então você tem que conseguir separar bem o que é o poder atribuído da premissa e separar muito bem da vida do personagem, de quem ele é, do que ele tem, do que acontece de verdade. Num raro momento de edição, eu quero só que vocês saibam que eu parei e fiquei me perguntando se eu tinha passado toda a mensagem que eu tinha para passar, e se eu passei essa mensagem de uma maneira clara, talvez não tenha sido. Eu só quero compartilhar umas histórias a mais a respeito do que eu, Fausto, considero um bom livro. Quando eu era mais jovem, eu comprava um livro e eu pagava uns 12, 15 dólares num livro no Japão, e aí às vezes eu começava a ler e não gostava. Aí, como eu já tinha pago 12, 15 dólares no livro, eu li até o final dele de raiva, e eu perdi a conta de quantos livros eu li de raiva até o final. E chegava no final da história e falava, nossa, foi muito ruim, não foi uma experiência boa.
E aí eu percebi o quanto eu estava sendo tonto, porque uma coisa é perder 12, 15 dólares na compra de um livro e perder tipo 2 horas para perceber que ele é um livro ruim. Outra coisa é pagar 12, 15 dólares e perder tipo 80 horas lendo um livro ruim que não vai me agregar na vida. Então, assim, ler um livro ruim até o final sai muito mais caro. O que mudou o meu conceito de leitura e faz com que eu não tenha remorso nenhum de abandonar um livro no meio do caminho. Às vezes você está assistindo um filme legal e dorme. Às vezes você está assistindo um filme sem sono e dorme de raiva. Existe uma diferença grande entre as duas coisas. Então, se eu estiver assistindo um filme legal e dormir, depois no dia seguinte eu vou voltar de onde parei e vou continuar. Livro é mais ou menos a mesma coisa. Você pode até dormir lendo e você pode até ter que parar no meio. A probabilidade de você ter que parar um livro no meio é muito maior do que você ter que parar um filme no meio. Quando você senta para assistir um episódio de série, você já tem 1 hora. Quando você senta para assistir um filme, você já tem 2 horas. Quando você pega o livro para ler, você não sabe quanto tempo você tem. O que eu tenho a dizer sobre isso? Quando eu largo um livro hoje, eu acho que eu tô... Eu acho que o prejuízo é menor, e eu acho que quando eu largo um livro pelo caminho, a culpa é totalmente do escritor. Eu não carrego essa culpa, mas no mundo em que a gente tem tantas opções, eu fico no lugar que me segura, que me prende. Se você quer ser um grande escritor, como é que você vai fazer com que o leitor que parou de ler o seu livro porque ele precisava ler, trabalhar, dormir, atender o telefone, atender a namorada, como é que você vai manter o leitor interessado em fazer, em querer voltar e continuar a história de onde ele parou? Eu não estou dizendo para você ser apelativo na história, no sentido de colocar recursos. E a gente, quando está começando a escrever, a gente gosta de colocar aqueles recursos de suspense, né? Para o próximo capítulo ficar interessante, você fala, e você não pode imaginar o que foi, que aconteceu, e isso não funciona. O que é na transformação desse personagem? Qual é o conflito que vai estar passando na cabeça dele? Que mudanças vão estar acontecendo ali? Que sentimentos ele terá e que sentimento com os quais ele terá que lidar, que você vai deixar no coração dele, para que quem está lendo consiga se colocar nos pés desse personagem, consiga se sentir na pele desse personagem, ao ponto de querer voltar e amadurecer junto com ele, crescer junto com ele, se desenvolver junto com ele. O seu personagem, ele é tão atraente ao ponto das pessoas quererem tê-lo como um amigo. O teu vilão, ele é tão consistente ao ponto das pessoas se pegarem torcendo por ele e entendendo o ponto dele. E são determinadas coisas que prendem a gente numa história que tem muito mais a ver com a forma como você conta e o quão você consegue esmiuçar o seu personagem e que vai muito além da cena extraordinária que ele está vivendo. Do mesmo jeito que você pode ganhar dinheiro quando o mercado está em baixa e você pode perder dinheiro quando o mercado está em alta, você pode ter um personagem vivendo uma coisa extraordinária e a cena ser chata. E o seu personagem ele pode estar vivendo uma coisa extremamente chata e a cena ali pode ser extraordinária. Depende da sua perspectiva, da sua maneira de olhar para a história, da sua maneira de contar a história. Uma coisa é você querer que as pessoas se apaixonem pelos personagens. Outra coisa é você contar a história de forma que as pessoas se apaixonem não só pelos personagens, mas pela maneira como você conta aquilo. Olha a legião de pessoas que o Stephen King conquistou e que sentam para escutar, para ler, ele contando uma história, não importa que história seja essa. Então, o teu olhar e a tua narrativa e a maneira como você explora o universo de cada personagem também é fundamental para a pessoa ter que parar de ler o livro, mas aí no primeiro momento em que ela tem tempo, que ela volte ali e continue essa história. Talvez essa seja uma das coisas mais preciosas aí a ser levada em consideração quando você começa a contar algo. Eu acho que por hora é isso. Eu tô desapontado porque eu comecei...
Porque esse vídeo que vocês estão vendo aqui, na verdade é uma segunda tomada. E a primeira tomada eu perdi quando eu tive um distúrbio aqui na vizinhança. E aí eu perdi muita coisa do que eu falei na primeira vez e que eu não vou conseguir recuperar. Tal qual a conversa que eu tive com o Zeus, esse primeiro vídeo que eu gravei para o Shakespeare aqui, ele nunca será escutado e tem coisas que ficarão nele que eu não vou conseguir lembrar e que eu não vou conseguir retomar. Mas eu acho que de alguma forma eu consegui resgatar grande parte do que eu queria dizer e eu espero que seja útil, espero que vocês gostem. Por hora é isso, grande abraço.